lindas. Ah, a gente vai trabalhar hoje a habilidade 8. Aí no livro de exercícios, página 65. Página 65. Mas lá da Beira-Mar, sério, eu fui na Semana Santa, eu fui lá um dia, cara, fiquei traumatizado. Fui com as meninas correndo louca, e gente, cachorro, e o meu Deus, você não viu mais. Não, mas ficamos lá horas e pronto, aí nos abraçamos, já foi uma despedida, nunca mais. As meninas podem voltar quando forem adolescentes, para paquerar, namorar, mas eu mesmo não levo mais não. Senão eu vou para beira-mar. A praia eu já vou costumeiramente ou para a praia do Japão ou para a praia do Japão e prainha. A do Beach Park eu não vou não, que os seguranças ficam andando atrás de mim, eu fico meio constrangido. Precisa dizer, amigo, você não é público-alvo não. Mas que é isso, companheiro? Aí praia não consigo mais não, que é muita gente. Eu achei massa a reforma da Beira-Mar, o problema é que Fortaleza inteiro também achou aí. Mas lotado, lotado mesmo, pessoal, tava infernal. Tá, lotado, 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 lotado. Não tá certo, não. Aí fiquei, mas eu achei que não ia ficar tão legal, não. Sério, com a reforma, mas ficou massa. Assim, para as atividades, né, físico, pro passeio. Não, não, 4h30 da manhã eu nem vou. Aí eu 4h30. É, não pessoa. Correr lá na leste mesmo. Pegar do Marina indo pra Barra do Ceará. Tem ninguém. Ah, de madrugada o pessoal tá voltando pra casa. Que já fizeram o que tinha que fazer. A gente já tá liberado já. Mas é muita gente, é muita gente. Mas porque Fortaleza tá muito lotada. Fortaleza é uma cidade. É, não, mas é porque tem poucos espaços. Vou dar um exemplo pro lado de lá da cidade. Não sei se conhecem o Parque Raquel de Queiroz, perto do Norte Shopping. É muito massa lá, só que é a mesma coisa. Parque Raquel de Queiroz, você anda assim, mas falta mais. Exato. É, para fechar, a gente falar mal da cidade, eu morei alguns anos na Maraponga e era um bairro que eu gostava muito. Sai de lá porque é longe. A única coisa, meu problema da Maraponga é longe. Pronto, é isso. Mas hoje, que lá tem muita comida, polo gastronômico mesmo e tal. Mas para correr, até para correr nas avenidas, tá lotado. Lotado. Tão correndo. Vamos lá. Aí eu corro na esteira, aí um amigo me diz, você devia correr na rua. Onde, macho? Onde? Onde eu tenho carro e tem gente. Não dá, não. Muito lotado. Mas na esteira é depressivo, eu corro que é o jeito. Você fica correndo parado no mesmo lugar, olhando para você mesmo, e ainda as pessoas estranhas ao seu lado aí. Não que eu seja uma pessoa admirável, mas tem um pessoal mais estranho que eu. É assim que eu me conformo. Você pô, eu tô mal, mas aquele ali tá pior. E aí você, ó, tira uma foto ao lado da pessoa. Procure um referencial e seja feliz, pessoal. Não, na beira-mar, o pessoal. Não, o pessoal vai depois de fazer a harmonização, não dá não. Pessoal bonito, todo mundo é pousudo, né? É. Não dá não, dá não. Exato. Isso aí, pessoal, vocês estão fracos, viu? Primeira questão. Ah, desculpe. A habilidade. Analisar a ação dos estados nacionais no que se refere à dinâmica dos fluxos populacionais e no enfrentamento de problemas de ordem econômica e social. Ou seja, a habilidade que é que você mostre, entenda, melhor dizendo, como o Estado resolve dois problemas: um, de fluxos populacionais, dois, de crises e problemas econômicos. Eu vou começar fazendo a um e a 2 de economia, que é a um, cadê? Marquei aqui, calma. A um e a 4, que são de economia. Aí depois faço
duas de fluxo populacional. Vamos aqui. A primeira diz assim: no período de 64 a 85, a estratégia do regime militar abordada na charge foi caracterizada pela. Aí o que é que diz a charge? Só este ano já entraram no país 3 bilhões de dólares. O pagamento começa a ser feito daqui a 10 anos. Aí a mãe falando, lendo jornal. Aí o pai olha para o lado, alisa a cabeça do garoto e diz o quê? Tadinho. Por quê? Porque esse garoto vai estar entrando, digamos aí, numa projeção na maioridade e essa dívida vai cair no colo da geração dele, certo? Aí vamos lá. É, esse período foi caracterizado pelo quê? De acordo com o que está no texto. Qual a alternativa que você marca com certa tranquilidade? Bem de bola, captação de financiamentos estrangeiros. Porque o texto ele diz, ó, pegaram aí uma grana, 3 bilhões e vai pagar daqui a 10 anos. Porque, ó, o A não pode ser o A porque fala de priorização da segurança nacional. Nesse período, eu tenho uma preocupação com a segurança nacional? Tenho, mas é o que está no texto, na charge? Não. A C, execução de corte nos gastos públicos. A charge também não trata disso. E qual é a principal característica da economia do Brasil nesse período da ditadura militar? Durante o regime ou ditadura militar. Principal acontecimento econômico é o tal milagre econômico, não é isso? É o tal milagre econômico. Que eu tenho, vou usar aí o que está na questão como primeiro tópico, a entrada de capital externo ou estrangeiro. Pode ser, não tem problema nenhum não. Como é que esse capital entra no Brasil? Entra através de empréstimos. O texto dá a entender que esse empréstimo. Ah, dá a entender não. Deixa claro que o empréstimo é feito a quem? Quem é que está recebendo esse empréstimo? É o Estado, né? Que é o menino que vai pagar, é o Estado. Mas também teremos também muitos empréstimos para iniciativa privada, certo? Para iniciativa privada. Esse capital externo entra também através de empresas multinacionais. Entra também através de empresas multinacionais. Outra característica do milagre econômico, diga aí para mim, fora os empréstimos. Falou em milagre econômico, aí bota a consequência já daquilo ali. Endividamento. A dívida externa brasileira, ela pulou de 3 bilhões de dólares em 1964, ela foi para 65 bilhões de dólares em 1983. Mas aí o juro piorou, além do juro já era alto, e piorou muito porque no governo Sarney, na redemocratização, aliás, duas vezes, no governo João Batista Figueiredo e no governo Sarney, a gente deu calote. Pagou. Aí foi feita a renegociação da dívida, aí pegaram o montante que devia, o juro, mais um dinheiro emprestado, aí virou 300 e tantos bilhões em menos de 15 anos. Outra característica são grandes obras públicas. Aí, quando fala em grandes obras públicas nesse período, aí tem que lembrar que investiram sim muito em infraestrutura, é inegável, mas nós teremos também o que? Muitas obras faraônicas. Aí o termo faraônico significa o quê? O que é uma obra faraônica? Ela é extravagante, ela é grande, ela é custosa e na maioria das vezes ela é também o quê? Inútil ou desnecessária. Aí você tem a Transamazônica, você tem estádios de futebol.
Vou dar o exemplo de dois castelões, o nosso e o de São Luís. A época em que eles foram construídos, nos anos 80, tinha precisão. O estádio daquele tamanho, o Castelão é de difícil acesso hoje. Para quem gosta de futebol e vai ao estádio, você tem que estar muito afim. Você tem que dizer assim, cara, eu vou todo jogo que eu passo o dia me preparando espiritualmente. Porque o acesso é ruim, tudo é ruim, né? Às vezes até o jogo é ruim para a gente. Mas assim, a obra faraônica, eu estou dizendo Castelário Inútil, que era longe, não tinha acesso, a infraestrutura era ruim. Nós só tínhamos dois clubes com os mesmos, né, até hoje, com a capacidade maior, mas não tinha nem o hábito de ir tanta gente ao estádio. O PV dava conta. Aí botar lá, foi para gastar dinheiro, para poder fazer a obra e os caras tirarem ali um agrado, né? Cada um. Ainda bem que a gente superou isso, né, pessoal? Graças a Deus. A gente não gastou dinheiro para fazer um estádio na Amazônia durante a Copa do Mundo última, ou em Brasília, ou em Cuiabá. Eu cito esses três porque são os três mais absurdos estádios da Copa do Mundo. Por quê? Não tem futebol lá que comporte essas coisas tão grandiosas. Aqui, eu repito, ainda é difícil. E o daqui foi o que gastou menos. Reformaram por apenas. Eu lembro do Ferros Feitosa, que é um cara que eu admiro como gestor, mas dizendo, gastamos apenas 500 milhões de reais. Na minha cabeça, eu quero chegar nesse nível de 500 milhões, caber apenas, né? Antes é muito bom para um estádio. Desperdício. Aí, obra de infraestrutura importante, distribuição de energia elétrica. Vou dar o exemplo de novo do Ceará. Foi nessa época que aqui chegou a energia do sistema Chesf do Rio São Francisco. Por que é que foi importante? Industrialização. Criou-se o Distrito Industrial do Maracanaú. Pô, é uma porrada de indústria. Eu preciso de muita energia, energia de alta tensão. A gente não tinha. As linhas de energia vêm daqui. Então, eu tenho obras importantes mesmo, importantes, cruciais, e tenho obras absolutamente absurdas, dispensáveis e tal. E aí também, infelizmente, a corrupção esteve entranhado em todos. E uma outra característica que é forte foi o aumento da desigualdade, aliás, das desigualdades. Quais são as duas desigualdades? A desigualdade social e a desigualdade o quê? Regional. Mesmo, acabei de citar o Maracanãú. Criou-se o distrito industrial, trouxe desenvolvimento, trouxe, mas não chega nem perto do impacto que foi lá no Sudeste. Qual é a região que nesse período mais recebeu indústria? É o Sudeste, melhor dizendo, qual estado? São Paulo. Qual é a região de São Paulo que virou um grande polo industrial mundial? O ABC Paulista. Santo André, São Bernardo, São Caetano, alguns usam ABCD, né? Para botar Diadema também, tá bom? A EAD está errado, que fala de nacionalização de empresas multinacionais, tivemos sua abertura aí para elas, e a E fala de promoção de políticas de distribuição de renda. Política de distribuição de renda não houve, aumentou a desigualdade social, inclusive um economista que liderou a maior parte do milagre econômico, que foi o Delfim Neto, é dele a famigerada frase ou pensamento que o pobre trabalhador tinha que aguentar o aumento inflacionário, que é infelizmente outra característica, né? A crise inflacionária, ele tinha que suportar. E eles vão promover o arroxo salarial, que é arroxo salarial, que é o arroxo salarial. É você dar aumento para o trabalhador abaixo da inflação. Só que a inflação era alta, a inflação deu 15%. Aí ele dava um aumento de 10% para o trabalhador. O cara ganhava 10% de aumento, ele fica feliz. E, pô, 10% é massa. Só que ele não entendia que aqueles 10% não era um ganho real. Não entendia. O letramento matemático dele era ruim. E a crise inflacionária, por causa do aumento do consumo, que teve aumento de consumo, crescimento econômico, conjuntos habitacionais, tá uma porrada de coisa. Mas o Delfim Neto era o que dizia que o trabalhador não poderia exigir nada do governo,
porque era para esperar a economia se desenvolver, para ele ganhar. A frase era esperar o bolo crescer para poder dividir. Tem até uma charge, agora não lembro se é do Ziraldo ou é do Milor Fernandes, fantástico, que mostra o Delfim Neto tirando o bolo do forno, aí o bolo solou, né? Bolo solar é não fermentar, e o bolo a forma grande e o bolinho bem pequenininho, porque a economia cresceu, mas não tanto que se esperava. O milagre econômico é impactante só por 3 anos, né? Você tem crescimento de 7 a 11%, mas depois acaba. Não vou escrever, mas só para garantir que todo mundo lembra ou sabe, o que é que impactou fortemente o milagre econômico para ele virar um pesadelo? É algo que veio de fora. O que é que veio de fora e bateu forte? A crise do petróleo. A primeira crise do petróleo. Aí, porque com o petróleo aumentando, capital externo fugiu, o dólar aumentou, a gente devia em dólar. E é um grande mal para a gente até hoje. Toda vez que o dólar dispara, é desesperador, porque você deve em dólar, se o dólar aumentou, você vai ter que rodar mais para poder pagar. Ok? Questão 4. Comando diz assim: tendo como referência os condicionantes históricos do entreguerra, as medidas governamentais descritas objetivavam. Aí o texto diz: o New Deal visa restabelecer o equilíbrio entre o custo de produção e o preço entre a cidade e o campo, entre os preços agrícolas e os preços industriais, reativar o mercado interno. O único que é importante, pelo controle de preços e da produção, pela revalorização dos salários e do poder aquisitivo das massas, isto é, dos lavradores e operários, e pela regulamentação das condições de emprego, tendo como referência os condicionantes históricos do entreguerra, as medidas governamentais descritas objetivavam. Aí vamos ler ou fazer, e depois eu comento rapidamente o tema. A. O que é que ele queria? Flexibilizar as regras do mercado financeiro. Primeiro, não está falando de mercado financeiro, está falando de quê? Está falando de trabalhador, o valor que ele ganha e valor de preço de mercadoria. E outra coisa, quando a gente fala em mercado financeiro, do New Deal, ele vai regulamentar, vai criminalizar. Especular de maneira fraudulenta passa a ser crime. Antes não era. Você especulava, enganava e não era preso. Agora é preso, paga multa, toma os seus bens e tal. Lá nos Estados Unidos isso é muito severo. B. Fortalecer o sistema de tributação regressiva. De novo, o texto não fala é, de tributo, de imposto, é de trabalho, é de produto, e não, no New Deal não tem esse negócio de cobrar imposto do que se passou, até que é contra a lei, né? Você não pode criar um imposto retroativo, você cobra o imposto daqui para frente. C. Introduzir os dispositivos de contenção creditícia. O New Deal vai se preocupar em conter a liberação de crédito? Vai, mas não é o que está no texto. Apesar do Estado liberar muito dinheiro. Como? O governo americano. Você não tinha mais tanto dinheiro rodando nas mãos dos bancos, que a maioria faliu, né? Muitos faliram. Mas o governo do Roosevelt vai liberar grana para as empresas se reinventarem. D. Racionalizar os custos da automação industrial mediante negociação sindical. Não tem nada a ver nem com o texto, nem com o New Deal. A resposta correta é a E. Eu tenho uma grave crise econômica, o Estado tem que agir, e uma das medidas dele foi recompor os mecanismos de acumulação econômica por meio da intervenção estatal. Como é que ele fez para tentar reequilibrar e valorizar o salário e o preço das mercadorias? Qual é a ação mais comumente lembrada no New Deal para fazer esse reequilíbrio dos preços? Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt. Isso aqui adotando qual princípio econômico? Qual o princípio econômico do New Deal?
que aí já está citado no comando. Intervenção do Estado na economia. Seguindo do Estado na economia, seguindo qual doutrina econômica? O keynesianismo. O keynesianismo. Aí o que é que ele vai fazer? Uma das medidas, compra e destruição de quê? Dos estoques. Aí ele compra e destrói os estoques, não todos, mas uma parte nas fábricas e fazendas. Segunda ação, estabelece o salário mínimo. Estabelecer o salário mínimo é uma medida de proteção social, o cara ganhar ali para sobreviver, mas é também uma medida econômica. Eu não estou destruindo os estoques. O que ele vai fazer? Vamos zerar o jogo. Queima tudo, destrói tudo que está excedente. Você, trabalhador, você, trabalhadora, passa a ganhar uma graninha a mais equilibrada e volta a comprar. Então, quando eu for comprar dessa nova produção, meu dinheiro tem valor e você também pode precificar sua mercadoria dentro dessa nova realidade, certo? Dentro dessa nova realidade. O Estado também vai realizar grandes obras públicas. Por que ele vai fazer grandes obras públicas? Para fazer a economia girar. Construção civil tem uma longa cadeia produtiva. Além de uma longa cadeia produtiva, emprega muita mão de obra, necessidade de muitos trabalhadores. Aí faria, né, segundo ele, a economia girar. Que outras medidas ele tomou para proteger o trabalhador, além da criação do salário mínimo? Cria-se o seguro-desemprego. E você vai ter a regulação do trabalho do menor. Que antes não tinha limite de idade mínima para botar a garotada para trabalhar. Nos Estados Unidos, se eu não me engano, nessa época ficou em 12 anos, depois eles aumentaram para 14. No Brasil, que é no mesmo período, na década de 30, também foi regulamentado o trabalho infantil, infanto-juvenil, e ficou determinado o quê? Qual a idade mínima para você trabalhar no Brasil? Até hoje. Você pode começar como menor aprendiz, para falar a linguagem adequada. 14. Só que a maioria contrata com 16, por quê? Primeiro, o pessoal de 14 anos tem maturidade, nas relações principalmente, né? No dia a dia. E segundo, 16 anos, tem que estar na escola, né, obrigatoriamente, e com 16 anos emprega muita garotada da escola técnica, das escolas técnicas, né, que estão tendo um preparo para o mercado. Então, encaixa, né? Escola técnica, vai lá, trabalha, ganha a sua grana, ganha a sua graninha lá, certo? Mas aí tem uma série de regras, né? Tem que estar matriculado, frequentando, tem que levar nota e tal, bem bonitinho. Aí fazer um aqui de fluxo, ok? Aí do New Deal, beleza? Fazer aqui a de fluxo populacional, duas de fluxo populacional. A2 e A3. A2 é sobre o Brasil, A3 é sobre o apartheid, na África do Sul, beleza? Na África do Sul. A questão de número 2, o comando diz assim: uma razão para a adoção da política de imigração mencionada no texto foi o ou a. Aí vamos lá, diz assim: em 1935, o governo brasileiro começou a negar vistos a judeus. Posteriormente, durante o Estado Novo,
uma circular secreta proibiu a concessão de vistos a pessoas de origem semita, inclusive turistas e negociantes, o que causou uma queda de 75% da imigração judaica ao longo daquele ano. Entretanto, mesmo com as imposições da lei, muitos judeus continuaram entrando ilegalmente no país durante a guerra, e as ameaças de deportação em massa nunca foram concretizadas, apesar da extradição de alguns indivíduos por sua militância política. Aí volta ao comando. Uma razão para a adoção da política de imigração mencionada no texto foi o ou a. Por que que Getúlio Vargas, ou melhor dizendo, durante o governo Vargas, se decidiu proibir aí a migração de judeus? Por quê? Para não se. Mas por que que não proibiu de outros povos? Proibiu especificamente dos judeus. Entendeu? Porque ele podia proibir, não quero me envolver com a guerra, então quem está envolvido eu não recebo. Mas ele proíbe especificamente judeus e de forma velada, é uma circular secreta. Aí a importância da pesquisa histórica e de quando os documentos que eram secretos são revelados. Essa pesquisa, ela só foi possível porque esses documentos que eram secretos perderam a cláusula de secreto em 2012. Até 2012 ninguém sabia dessa circular. E uma das pessoas que assinou a circular foi o Oswaldo Aranha, um dos fundadores da ONU e defensor da criação do Estado de Israel. Inclusive, ele foi um dos principais negociadores. Aí é uma contradição muito louca. Quando a gente é negociador pesado a favor da criação do Estado de Israel. Mas para o Brasil, ele, não, pessoal, vamos aqui segurar em alguns termos. Aí a razão para a adoção, aí depois eu comento. Receio do controle sionista sobre a economia nacional. Eles temiam, sionistas de judeu, né? Que os judeus pudessem ter algum tipo de controle sobre a nossa economia. Não, eles aqui não tinham um peso econômico significativo, os judeus, e os que vinham para cá, quem está migrando, é o pessoal que está vindo com muita grana para investir, o pessoal está ferrado, o pessoal está fugindo lá da guerra. B. Reserva de postos de trabalho para a mão de obra local. Seria válido se fosse uma proibição generalizada. Não quero ninguém aqui e tal, aí valeria. Mas a quantidade de imigrantes judeus também era pequena em número. Oposição do clero católico à expansão de novas religiões. Ou havia a Igreja Católica conversando com o governo para proibir e coibir a entrada de judeus por causa de novas religiões? Não havia essa ação da Igreja. D. Apoio da diplomacia varguista às opiniões dos líderes árabes. Aí era um distrator atrativo caso você não tivesse percebido uma coisa. A maioria dos países árabes se tornaram independentes das suas metrópoles quando? Após a Segunda Guerra. Então não tem líderes árabes com força para pressionar absolutamente ninguém nesse período, absolutamente ninguém nesse momento. Então não tem essa força. Eles estão tentando. Como é? O que a Palestina e a atual Israel era colônia, não era nem colônia, eles chamavam de protetorado, que não tinham o status de colônia, pertencia à Inglaterra. E o que é o Líbano, que é em cima, a França. Tem uns vídeos da Palestina e também de Damasco nascer. Pai, de Damasco chega deu uma dor, agora eu lembrei. Damasco era de influência francesa também, de 1920, 25. É de uma beleza estonteante da arquitetura árabe otomana e da arquitetura árabe otomana bizantina e da arquitetura europeia. As cidades ricas, bonitas e tal. E bom, aí esse vídeo é um documentário da BBC, aí faz um comparativo com hoje. Dá uma tristeza profunda. A alternativa correta aí é simpatia de membros da burocracia
pelo projeto totalitário alemão. E aí, meu lindo e minha linda, você tem que estar muito atento a uma coisa. Bruno, eu posso apagar? Posso apagar? Você tem que estar muito atento a uma coisa. Qual? Getúlio Dornelles Vargas não se encaixa fechado em nenhuma ideologia política. Ele não cabe. Ele não cabe. Ele tem momentos que se aproxima do fascismo, muitos. Mas é quando chega em 41, ele está abraçado com Roosevelt lá em Natal, para inaugurar a base aérea norte-americana, né? Lá, e depois um aqui para cá ele não vem, mas ele está lá abraçado com Roosevelt e adotam políticas semelhantes aí para salvar a economia dos seus países. E no final da era Vargas, que é para mim é o plot twist mais louco da política dele, Vargas conseguiu o apoio de quem para permanecer na presidência? Acabou não dando certo. Mas lembra do queremismo, né? Queremos que Vargas permaneça, mesmo tendo eleições para a Constituição. Quem apoiou ele? O Partido Comunista Brasileiro. Luiz Carlos Prestes, que teve a mulher tomada pelo Estado brasileiro, mandado para o campo de concentração na Alemanha. Ele passou 10 anos na cadeia de Vargas e ele apoia a permanência de Vargas na presidência. Vargas costurou uma aliança com os comunistas. E a gente pode dizer sem medo que a primeira política estatal no Brasil anticomunista é dele. Mas ele se abraça com os comunistas com um único objetivo. Qual? Permanecer no poder. Quem é que era ligado a Vargas e era simpatizante aí do fascismo? São alguns ex-membros da AIB, como o tenente-coronel Filinto Miller, como o membro da AIB Severino Sombra. Eles foram membros do governo Vargas, do Tribunal de Justiça do Trabalho, como ministro e tal, e eram simpatizantes abraçados do nazismo alemão, antissemita, e aí Vargas permitia que eles fizessem essas graças, né? Ah, vai lá, criei uma lei. Mas como o texto mesmo diz, apesar das ameaças, nunca foi cumprida a deportação em massa. Aí tem a ver com a influência, né, não é econômica, não. Sabe uma coisa que os judeus se destacam pra caramba? É na produção intelectual e artística. E aí eles acabam tendo muita influência nas universidades, nos veículos de comunicação. Então, o que eles falam a respeito de si acabam tendo um peso significativo, certo? Terceira questão. Terceira questão. O comando diz assim. Cadê o comando? Tá em cima. Diz assim, o regime do apartheid, adotado de 1948 a 1994 na África do Sul, fundamentava-se em ações estatais de segregacionismo racial. Na imagem, fuzileiros navais fazem valer a lei do passe, que regulamentava. Essa lei do passe determinava o quê? Diga aí para mim. Aliás, eu acho que é tranquilo aí resolver. Diga aí enquanto eu apago aqui. Exatamente. Aí qual a alternativa que deixa isso muito claro? A D de dado. Controle sobre a movimentação, desautorizando os negros a transitar em determinadas áreas da cidade. Pessoal, o regime do apartheid na África do Sul, o regime do apartheid na África do Sul, na África do Sul, ele entra em vigor em 1948. Você já tinha o preconceito, já tinha um Estado branco que perseguia os negros e tal? Sim. Mas o apartheid, que aí é um regime segregacionista, é o segregacionismo legalizado, é só em 48. Por que isso? Qual foi o contexto histórico que
possibilitou e fez com que isto acontecesse? Fim da Segunda Guerra, desmanche, desmantelamento das teorias de superioridade racial. Pô, o que é que tem a ver o fim da Segunda Guerra com isso? Galera, qual era o grande lance, qual era o grande peso ideológico do nazismo? O nazismo se baseava, dentre outros fatores, na tese da superioridade ariana, não era? Aí o que é que os aliados fizeram? Pessoal, esse negócio de superioridade ariana é uma mentira e tal. E aí vão explicar por que é uma mentira. Só que na explicação, eles vão dizer algo que, obviamente, é um conhecimento hoje corriqueiro. Não existe raça, existe espécie humana. Biologicamente não há diferença entre os povos. Só que ao explicar isso, para mostrar que os alemães não eram superiores a ninguém, eles focaram, os europeus, Estados Unidos, União Soviética, focaram onde? No mundo europeu. Só que essa teoria, ou melhor dizendo, a revisão dessa teoria se espalha. É disse, amigo, você está dizendo que não existe superioridade racial. Então não existe superioridade de branco em relação a negros, nem asiático, nem ameríndios, a nenhum outro povo. Então, o seu direito de dominação do darwinismo social não existe. O darwinismo social é uma fraude. E nós não vamos aceitar mais isso. Isso no mundo. Aí a África do Sul, que tinha um regime não oficial, né? Mas já havia a segregação, ele vai legalizar esse segregacionismo. Ou seja, ele é criado para defender, é a defesa do privilégio ou dos privilégios da população branca sul-africana. Meu lindo e minha linda, os brancos sul-africanos descendem de quais povos europeus? Da Inglaterra e qual outro povo? Inclusive, esse outro povo foi quem colonizou a África do Sul antes dos ingleses. Não, não, não. Holandeses. Lembra quando teve a Guerra dos Boers? Geralmente se estuda isso quando vem imperialismo. É exatamente a disputa entre Inglaterra e Holanda pela África do Sul, terras férteis e todo tipo de mineração. Tem minério de ferro, tem ouro, tem diamante. É assim absurda a quantidade de possibilidades de riquezas exploradas minerais lá na África do Sul. Então, o apartheid ele é criado para legalizar esse segregacionismo. E aí a população negra, qual foi o prejuízo, os prejuízos para os negros? Aí o que diz a questão, perda do direito de ir e vir. Perda do direito de ir e vir. Só pode negro entrar em bairro de branco se tiver função. Estou indo trabalhar, estou indo consertar, estou indo levar, aí tem direito. Você vai ter a criação, você vai ter a separação espacial. Bairros segregados. E aí, inúmeras vezes, o que é que aconteceu? Tal bairro é de branco, geralmente as áreas mais nobres, mas você tinha negro morando lá. O que é que acontece com esse negro que morava no bairro que era considerado, ou melhor dizendo, a partir daqui só branco vai poder morar lá, mas eu tenho minha casa, meu comércio, minha loja. O que é que acontece? Eu tenho que ir embora. Aí o que é que acontece? Eu vou poder vender minha propriedade. O que é que os brancos vão fazer? Se a propriedade valia 500 mil,
O branco chegava assim, eu dou 100. E olha lá, se eu não vender, aí expulso e não ganha nada. Ele aceitava a proposta que desse, porque senão ele perderia absolutamente tudo, absolutamente tudo. Escolas separadas, inclusive isso aqui foi o motivo das primeiras grandes revoltas negras, mudança, né? Mudança no currículo escolar. Não apenas separa, eu tenho escolas para brancos e para negros, mas o que é estudado, o que é ensinado, os livros e tal, será diferente. E, obviamente, preparando o negro para o trabalho braçal e o branco para a liderança burocrática, empresarial e assim por diante. Proibição do casamento interracial. Interracial. E a censura total aos veículos de comunicação negros, jornais, rádios e tal. Não, eles vão para cima. Quem desse alguma notícia contrária ao sistema, ao regime, era severamente punido. O que mais escandaliza, e finalizo com isso, recebeu apoio da Europa Ocidental e dos Estados Unidos até 1991. Por que é que eles deram apoio ao regime do apartheid até 91? E depois tiraram esse apoio? O que é que acontece de absolutamente marcante no mundo ocidental em 91? Fim da União Soviética. Eles apoiavam o sistema do apartheid porque consideravam que ele era uma defesa contra a expansão do comunismo na África. Se você não lembra, e também não é obrigado, mas a África do Sul está na ponta do continente, certo? Acima você tem Moçambique e Angola, dois países que após a independência abraçaram, pelo menos parcialmente, que passaram por uma longa guerra civil, o socialismo. E aí eles acreditavam de verdade que valia a pena apoiá-los para impedir o avanço do socialismo no continente, mesmo que para isso tivessem essa mazela social aí gritante. E óbvio, e só para citar, só não, merece sempre ser citado o grande líder aí da libertação e do fim do apartheid é Nelson Mandela. É um ser humano absolutamente diferenciado em tudo, em tudo. Ok? Findo. Beijos e abraços para quem está em casa. Tchau. Para quem está aqui também. Até a próxima semana. Tá bom? Valeu.